Bem-vindos ao fabuloso mundo da publicidade. Publicidade que faz parte do nosso cotidiano, seduz-nos, atrai-nos, condiciona-nos, sem que estejamos muito conscientes disso. É ela que decide, em grande parte, os programas, os filmes, os concertos a que assistimos, os políticos que elegemos, os carros que compramos, sei lá, os brinquedos que nos pedem os nossos filhos. A publicidade cria os desportos de top e até alguns produtos deixam de se vender com a ajuda da publicidade para serem, eles mesmos, publicidade. Querem os dois exemplos mais significativos? Fetch boy. Pepsi, the choice of a new generation. Like the way you fake to the right, twist to the left. Bam! You were awesome, kiddo, awesome. But we lost, Grandpa. Oh, you lost. The ball didn't work. Come on, let me buy you a drink. Uh-oh. You got any money? What's this? Wow. And this? Wow. You're loaded. Wow. You're a walking piggy bank. There you go. What about you, Grandpa? I'll just take a sip of yours. That's an awful big sip, Grandpa. I'm an awful big guy. Now let's see some of that fancy footwork. Vivemos hoje com uma geração jovem que já é conhecida como geração Pepsi ou juventude Coca-Cola. O produto deixou de ter a importância que assume qualquer outro. Ele é a identificação de um estilo, de uma maneira de estar. Ele é livre, dinâmico, jovem, sedutor, isto é, não tem características de um produto, tem as características de alguém e de uma maneira de estar ou de sentir. Isto é já uma identificação, como veem, não uma identidade. É a publicidade que se bebe. Oh, e por falar em beber, faço uma pausa para tomar águas. Água. Água de Carvalhelhos. Água de Carvalhelhos. Carvalheiros, please. Carvalheiro. A Carvalhelhos, pureza no paladar. Beba Luso e sinta-se invadir pelo bem-estar de uma vida ao ar livre. Beba Luso, o seu encontro diário com a natureza. Luso, tão natural como a sua sede. O sucesso é o resultado de uma série de pormenores. A minha água Vitalis é um desses pormenores, talvez mesmo um dos mais importantes. Beba Vitalis. Olhe por si. Salos, água viva, saudavelmente fresca, leve e pura. Salos, água viva, é o prazer da vida natural. Água Salos das Fontes de Vidago. Salos Vidago, o grande prazer da água viva. Salos, água viva.
Água Castelo faz vibrar a sua bebida. Então, qual é que escolheram? Portugal é um país de boas águas. Toda a gente o sabe, menos o júri do Festival de Cannes, o mais importante festival do filme publicitário, que premiou justamente esta. De l'eau, de l'air, la vie. Quando se fala dos benefícios da publicidade, a tendência é olhar apenas para os benefícios económicos. Mas eles são muitos. Por exemplo, já pensou quanto deve a liberdade de imprensa à publicidade? A publicidade tem uma ação democrática. Sem a receita dos anúncios, nem os jornais e revistas, nem as rádios ou televisão poderiam informar e recriar os seus leitores e os seus ouvintes como hoje o fazem. Parece que há aqui uma das tais contradições, mas olhe que não é tanto assim. Um programa como este, por exemplo, é próprio de um Canal 2, de serviço público. Os poucos programas sobre a publicidade que abordam a publicidade com esta isenção, com esta à vontade, existem naturalmente, sobretudo em estações que não dependem do fragor comercial da publicidade. Mas voltemos à dita. É a publicidade que permite ao público receber serviços por valores inferiores ao seu custo real. Num organismo privado, sem a publicidade, dificilmente pode manter-se a liberdade de imprensa, a informação correta e independente. Está de acordo com esta opinião, Dr. Pinto Balsemão? Estou de acordo com essa opinião, não estou de acordo com uma que emitiu antes. Eu penso que não são os serviços públicos os únicos que podem abordar e que devem abordar os problemas da publicidade. As empresas privadas, sejam elas de imprensa, de rádio ou televisão, podem e devem fazê-lo para mostrarem a sua independência perante os anunciantes e as agências e as centrais de compra de espaço. Mas penso também que essa independência se garante desde que não esteja demasiado ligado a um único ou a um grupo pequeno de anunciantes. Acho que sem rentabilidade não há independência e que a independência é essencial para assegurar a liberdade. Uma parte da rentabilidade, uma parte importante em alguns meios, deriva precisamente da publicidade. Ponho agora a velha questão da galinha e do ovo. É um bom jornal que faz com que nele apostem os anunciantes ou são os anunciantes que ajudam a fazer um bom jornal? Acho que antes de mais é preciso fazer um bom jornal, porque se o jornal não for bom, os leitores não o compram. E se os leitores não o comprarem, os anunciantes não anunciam. A partir de determinado momento, quando o produto já está consagrado, é evidente que as receitas de publicidade ajudam a melhorar o produto de jornal. Há, portanto, uma inter-relação, mas o ponto de partida é, como é evidente sempre, fazer um bom jornal. A nossa pesquisa contou numa das edições do Expresso, aqui há uns 2 meses atrás, precisamente na edição de 27 de julho, 466 anúncios numa edição do seu jornal. Com essa quantidade de anúncios, a edição do jornal fica paga? Acho um trabalho de pesquisa fantástico. Tenho de recomendar os vossos investigadores aos meus serviços. Penso que não ficará totalmente paga, na medida em que nós dependemos, em parte, das receitas de venda de exemplares. É bom não esquecer os custos. Uma edição como essa, números redondos, deve utilizar umas 150, 145 toneladas de papel. São números que as pessoas não pensam. Para uma tiragem de 150 mil exemplares. Tem à roda de 200 páginas, porque nós procuramos sempre equilibrar o conteúdo editorial com o conteúdo publicitário. Ou seja, não é quando temos mais anúncios, também damos mais leitura a quem nos compra. E isso parece-me uma regra essencial e que julgo importante sublinhar aqui. Por outro lado, as despesas de impressão, numa edição dessas, devem ir a 11 mil, 12 mil contos, mais as despesas de seleção de cores, que são pelo menos mais 1000 contos, e por aí fora. Por isso, custa caro. O facto de serem 400 e tal anúncios, a mim alegra-me, na medida em que mostra que não estamos dependentes de um único anunciante ou de um único grupo de anunciantes, e isso dá-nos a tal independência que me parece muito relevante para quem queira seguir um projeto e prosseguir com um projeto que seja, acima de tudo, jornalístico, que não seja um projeto nem económico, nem político, nem pessoal. Penso que num mundo como este que está em mutação e em que os meios, os veículos publicitários são cada vez mais diferenciados,
A imprensa pode continuar a ter um papel importante na parte da publicidade, pode ser continuada a ser um veículo importante de publicidade, desde que saiba ela própria corresponder às alterações tecnológicas. Por exemplo, a introdução da cor é essencial e nós estamos a fazê-la, por exemplo, no Expresso ou na Capital, para não falar da revista Exame, em que a cor é essencial desde o primeiro número. Julgo ainda que temos um mercado que neste ano de 91, se conseguíssemos contar tudo, e é muito difícil contar a publicidade toda, por exemplo, nas rádios locais, não há empresas que o façam, na própria imprensa a contagem não é total, um mercado que deve alcançar cerca de 100 milhões de contos este ano. É um mercado que, apesar de tudo, vai continuar a crescer. E é por isso que nós, ao estarmos também no concurso para a televisão privada, fazemos-lo porque entendemos que o mercado vai abrir. E, portanto, que a imprensa, desde que saiba lutar, desde que saiba aproveitar as novas tecnologias, desde que saiba, portanto, evoluir ela própria como veículo publicitário, não vai ficar a perder por haver televisões privadas. Pelo contrário, julgo que quanto maior é o apelo aos anunciantes e às agências, maior será o mercado e mais garantido está o lugar daqueles que, nunca esqueçamos isso, saibam fazer nos jornais como na televisão um bom produto. Jornais e televisão, ou como nós dizemos, um meio que utiliza o outro. Será por causa da publicidade que alguns jornais continuam hoje? Outros jornais têm mesmo um grande sucesso e ainda outros acabaram entretanto? Fazer um jornal, dar a notícia, a informação, o esclarecimento, ajudar cada um a compreender a realidade do seu país. Fazer um jornal responsável, desafio que aceitamos e vamos vencer. A luta agora renovada, um jornal diferente, a mesma luta de sempre. Um jornal deve ser original. Jornal novo. Um jornal deve ser fácil de ler e informar com atualidade. Jornal novo. Um jornal deve oferecer variada escolha de leitura e informar com rigor. Jornal novo. Um jornal deve dizer-lhe tudo aquilo que você precisa realmente de saber. Novo Jornal Novo. Um jornal democrático. Compre e leia a diferença. Diário de Lisboa. Um novo sentido, uma nova direção. O tempo mudou. À quinta-feira. Agora, em cada manhã, o Século Ilustrado traz a atualidade ao seu encontro. O Século Ilustrado dá-lhe as notícias do dia. As notícias do país e do estrangeiro, da vida social e do desporto e a grande informação que interessa a toda a gente. Em distribuição grátis, o Século Ilustrado, a informação ao seu encontro. Não enterre o seu fim de semana em jornais e revistas. Opte pelo Semanário. Informação, economia, mais cultura e o charme da Olá. Tudo num jornal que vale por muitos. Leve o Semanário, o seu melhor amigo de fim de semana. A Capital, o seu vício diário. Na emoção dos acontecimentos, a palavra certa, a informação segura. Diário de Notícias. O jornalismo sério e rigoroso. A informação que leva até si o ritmo do mundo. A certeza dos factos para que você tenha a certeza. Diário de Notícias. O rigor que faz história. Insolente. Imparável. Incandescente. O independente. A paixão de saber escolher. A publicidade, já se disse, não vende nada. Cria em cada um de nós o desejo de comprar.
Mas às vezes a razão trava um pouco o impulso. Agora, é tão difícil resistir à emoção. E por vezes acontecem mesmo coisas quase impensáveis. Como pôde implantar-se nos Estados Unidos na década de 50, onde cada americano pretendia um carro grande, com um grande motor, um espaço interior enorme e uma bagageira onde coubesse tudo, sem problemas de consumo, visto que tinha uma das gasolinas mais baratas do mundo. Como pôde então implantar-se, dizia eu, um carro como o Carocha, o Volkswagen, pequeno motor, espaço interior reduzido e sem bagageira. Esse fenómeno ficou a dever-se a Bill Bernbach, um dos mais conceituados publicitários de sempre. Estes filmes fazem hoje parte da história da publicidade. Mr. Jones and Mr. Crampler were neighbors. They each had $3,000. With his money, Mr. Jones bought himself a $3,000 car. With his money, Mr. Crampler bought himself a new refrigerator, a new range, a new washer, a new dryer, a record player, 2 new television sets, and a brand new Volkswagen. Now Mr. Jones is faced with that age-old problem, keeping up with the Cramplers. I, Maxwell E. Snavely, being of sound mind and body, do hereby bequeath the following. To my wife, Rose, who spent money like there was no tomorrow, I leave $100 and a calendar. To my sons, Rodney and Victor, who spent every dime I ever gave them on fancy cars and fast women, I leave $50 in dimes. To my business partner, Jules, whose only motto was spend, 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 I leave nothing, nothing, nothing. And to my other friends and relatives who also never learned the value of a dollar, I leave $1. Finally, to my nephew Harold, who oft-times said, a penny saved is a penny earned, and who also oft-times said, gee, Uncle Max, it sure pays to own a Volkswagen. I leave my entire fortune of $100 billion. Um filme publicitário pode ter ideias mais simples ou mais complicadas, como viram, exigir maiores ou menores recursos de produção. Normalmente, um grande filme publicitário é aquele que contém a ideia mais forte e que a apresenta da maneira mais simples. É esse anúncio que a qualquer profissional dá sempre o gosto de assinar. Vamos ver 2 exemplos. A new Vision saucepan has many advantages over an ordinary saucepan. It'll never stain and is easy to clean. Its handle can't work loose. And as you can see, it's not a bit perturbed on a heat that can turn an aluminium saucepan into a sauce. Vision, designed in France from a remarkable new material called Colexium, with a 10-year warranty from Crown Corning. The future in saucepans is absolutely clear. Roger, Manhattan. Continue descent to flight level 80. Roger, Heathrow. Descending to SL80. Manhattan, that's correct. Contact radar director on 120.4. Roger, Manhattan. Continue to 2,000 feet, reduce speed to 170 knots. Every year, more people choose to fly with British Airways to more countries than with any other airline. Manhattan is established, leaving 2,000 feet on the glide path. In fact, every year we bring more people across the Atlantic than the entire population of Manhattan. Manhattan, you are clear to land. 28 right. British Airways,
the world's favorite airline. Simples ou grandioso, não ficam dúvidas. Depois de visto, está tudo dito. Uma superprodução publicitária do género da que vimos da British Airways não é possível ser feita em Portugal por não ser rentável. Isto é, o custo de produção seria muito superior ao que o nosso mercado poderia suportar. Daí que muitas superproduções sejam feitas para serem exibidas em diversos mercados, por vezes com características e perfis que são algo diferentes. Francisco Agarês, 49 anos, 22 na publicidade, presidente da agência DMBIB. Acha que esta estratégia global funciona? Bom, na publicidade, como em tudo, não há verdades universais. Há estratégias globais que funcionam, outras que poderão não funcionar. Da mesma forma que nem todos os produtos ou serviços reagem da mesma maneira ou podem ser da mesma maneira suscetíveis de uma globalização da comunicação. Penso, no entanto, que numa sociedade e numa época em que nós vemos os filmes americanos, comemos os McDonald's, andamos em carros franceses e ingleses, se as motivações forem idênticas, se as motores que levam as pessoas a consumir ou usar determinados produtos ou serviços forem idênticos, também a globalização é possível. O que é importante é avaliar previamente se uma determinada comunicação se adequa ou não adequa a um determinado mercado. Qual é que é a percentagem de adaptações que a DMBIB faz de filmes estrangeiros? Aconteceu já a sua agência recusar adaptações por julgar que não se adaptam ao consumidor português? A minha agência é muito jovem em Portugal, existe há cerca de 2 anos e, portanto, ainda é difícil quantificar um passado em Portugal, evidentemente. No entanto, devo dizer-lhe que grande parte dos anúncios, filmes que nós colocamos na televisão são filmes produzidos noutros países, o que não significa necessariamente uma mera adaptação. As agências internacionais, se o querem ser, têm os diversos países a participar nas fases estratégicas e de criação das campanhas para que depois não se limitem a receber uma caixa com um formato C para pôr uma banda sonora em português, mas recebam um produto que, à partida, já sabem que também se adequa ao seu mercado. E, finalmente, sobre a publicidade. Já está tudo dito, já está tudo feito? Ou pensa que os profissionais e as novas tecnologias podem levar a publicidade ainda muito mais longe? Sobre a publicidade, acho que nunca vai estar tudo dito. Enquanto houver um consumidor a seduzir para o nosso produto ou o nosso serviço, enquanto houver profissionais que acreditam na profissão, e cada vez há mais, e as camadas jovens são a garantia de que não vai estar tudo dito nunca, porque trazem novas ideias, trazem novas perspectivas, trazem uma nova forma desinibida de encarar a profissão e de gostar dela, e enquanto também as novas tecnologias que a publicidade sempre aproveita, e muitas vezes aproveita antes de outros tipos de atividade, nos trouxerem novos desafios, a televisão interativa, a alta definição, o tridimensional, mesmo fora da televisão, na imprensa, na rádio, em todos os meios, há sempre possibilidades de ir mais longe. E nunca se pode estar satisfeito com o que se obteve, porque o que se obteve hoje, amanhã, já pode não ser válido. É preciso procurar mais alguma coisa. O que é preciso, o que é essencial, é que exista, se crie e se estimule, não só para a publicidade, porque um país precisa disso para toda a sua atividade, estimule a criatividade e não se coarte a criatividade. Enquanto houver produtos que são mais que produtos, que são marcas, que têm à sua volta uma determinada magia, e essa magia é construída e é salvaguardada pela publicidade, nunca estará tudo dito sobre a publicidade, haverá sempre algo mais a dizer. Ok. Este homem confia em absoluto no seu automóvel, no seu excelente comportamento na cidade e na estrada, na sua elevada performance, no conforto e estabilidade absolutos, na sua segurança e dinamismo. Ok. Este automóvel tem a personalidade única do vencedor. Renault 9, uma gama completa com versões a gasolina e a diesel. Corta! Renault 9, vence o desafio. Um excelente televisor Grundig e um Grundig IDTV. De um lado a imagem que já conhece, do outro o efeito mosaico, a imagem parada, a divisão do ecrã, zoom, estroboscópio
E uma imagem que não cintila, tão perto da alta definição. Sistema ITTV, um salto em frente da tecnologia Grundig. Perfeição made by Grundig. Quando eu quero viver uma grande aventura, bebo o meu leite com chocolate Gress e sou o Spider-Man. Salto pela cidade, venda dos perigos todos e depois mais um leite com chocolate Gress com os meus amigos super-heróis. Entra nesta super-aventura e ganha um herói da Marvel. Portanto, este era um conjunto de filmes portugueses que, de uma maneira ou de outra, utilizaram as novas tecnologias. Mas a partir de hoje, o Mil Imagens elege o filme da semana. Português ou estrangeiro, mais antigo ou mais moderno, será um spot forte na sua ideia, na sua estética, na sua realização ou então que tenha algo de muito especial. Sobre o que escolhemos para hoje como primeiro filme da semana, mais do que um clipe, uma pequena obra simplesmente engraçada, é um spot com uma bela de uma ideia. Restringe o universo de um utensílio caracteristicamente ocidental, já vão ver qual ele é. Mas também há uma razão afetiva para a sua escolha. É que eu vi este spot lá fora há uns 15 ou 16 anos. Mal sabia nessa altura, viria a encontrá-lo dentro de uma cassete onde estavam, afinal, os 100 melhores anúncios do mundo. 哎，这是什么呀？这个什么样子啊？这个东西容易得很呐。这个是法里克里斯托弗。我们是的是中国菜呀，是外国菜呀？危险哦！好，请，这样子吃啊？哎，来。过请啊，请啊，请。我是不放心，我还是要。看这个不难。Christophe, dans le monde entier. Joaquim, estava cá a pensar que para acabar com a guerra das colas, o melhor era arranjar-se outra cola, pá. Só para demonstrar uma vez mais que a Heraldite junta tudo, até o que parece impossível.